A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos bater um papo com João Marcelo Boscoli, produtor musical, filho mais velho de Elis Regina. Nós vamos conversar sobre produção, a música popular brasileira atual, o espetáculo Elis e Eu, um livro que João Marcelo Boscoli escreveu e uma espécie de talk show que ele vai apresentar com fotos, objetos pessoais e vídeos de Elis Regina. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, agora é um prazer conversar com o João Marcelo Boscoli, produtor musical, baterista, e está fazendo. Agora é escritor também. Bom, não é bom? É bom lembrar isso. Também é escritor. Escrever um livro é escritor, para mim é escritor. Bem-vindo, João Marcelo Boscoli. Bem-vindo. Obrigado. E já queria há muito tempo conversar com você, porque eu acompanho também os seus comentários musicais, né? A gente que gosta de música fica ligado sempre nos seus comentários. Você acompanha a música desde sempre, né? E aí você está preparando um projeto novo, que você vai falar daqui a pouco, né? Mas eu queria saber o que você está fazendo nesse momento. Eu que estou vendo aí ao fundo essa sala cheia de teclados, sintetizadores e tudo mais, você continua firme produzindo música, não é isso, João? Conta aí o que você está fazendo hoje. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Nesse momento eu estou fazendo uma escolha de repertório, eu estou recebendo material de muita gente, porque esse semestre eu vou produzir 2 novos artistas por mês, e então eu estou ouvindo o dia inteiro praticamente materiais que estão me mandando, e a partir dessa escolha eu vou produzir 2 artistas por mês os próximos 12 meses, se tudo der certo e a matemática estiver correta, 24 artistas, quase todos novos ou no início de suas carreiras. Então estou nesse processo de ouvir, de ficar de boca fechada e ouvindo, sentindo, anotando. Exatamente, fazendo agora, João, das coisas que mais gosto. Essa sua experiência como produtor musical vem desde sempre. Como você lançou o seu disco, que eu tenho aqui, o João Marcelo Boscoli, aqui, em 1995. Exato. E aí depois nasceu a Trama. Anos. Nasceu a Trama, né? Sim. A produtora musical, a gravadora Trama. E ali foi uma experiência importantíssima. A Trama deu muitos bons frutos, né? Muita gente legal gravou. Ali foi a principal experiência sua, ou você já tinha alguma coisa de produção? Ali foi um grande trabalho como produtor? Foi ali que você começou como produtor musical? A produção musical é algo que você precisa, na minha modesta opinião, passar por várias etapas do processo de criação musical propriamente dito, né? Então, comecei como instrumentista e aí comecei a ver como eram compostas as músicas, montar os ensaios, enfim. Você vai passando por várias etapas. Fiz estágio em estúdios e, no final, você reúne inicialmente um sortimento de informações que te dão a chance de você dizer que você é um produtor musical. Então, quando eu gravei meu primeiro álbum, falam que é o primeiro álbum de produtor do Brasil e tal, deve ser algum exagero, mas fiz isso inspirado nos álbuns do Quincy Jones, né? Que, embora fosse trompetista, nos seus próprios álbuns ele raramente tocou o seu instrumento. Nos 15 últimos álbuns ele nem colocou a mão no instrumento, e ele era o produtor, né? E eu aprendi que o produtor está para o campo da música, assim como o diretor está para o campo da cinematografia, né? E aí eu já vinha produzindo algumas coisas. Antes do meu álbum, eu tive a chance de trabalhar junto com o Wilson Simoninha e o Bruno Bona, produzindo uma faixa do Jorge Ben, o Mulheres no Volante, do álbum 23 do Jorge Ben, e vinha produzindo as coisas todas dos meus amigos, de algumas pessoas conhecidas, produzi coisas para Velas,
o selo do Ivan Lins e do Vitor Martins, até fazer o meu primeiro álbum, e desse álbum surgiu o desejo de ter um selo musical, claro, primeiro o estúdio, né, que é a maternidade da música, e a partir dali poder produzir álbuns e lançá-los com uma certa liberdade. A gente lançou mais de 4.000 álbuns, uma menor parte eu tive a chance de produzir, porque eu fui para uma outra etapa da cadeia, que é a produção executiva. Então, eu chamava produtores para produzir o meu álbum, mas certamente essa segunda fase da Trama, porque a Trama foi uma empresa fundada pela Elis, minha mãe, em 75, 74, 75, e com a morte dela, a empresa naturalmente encerrou. E quando eu fui fazer o selo, junto com o meu colega, o André Scheinman, a gente resolveu adotar o nome da Trama, que ficou de 98 até 2013, quando a gente parou de lançar artistas novos, mantivemos o estúdio, o catálogo vigente nas plataformas digitais sendo trabalhado, mas aí, nesse ano de 2020, eu e meu sócio, o André, a gente decidiu que iríamos voltar a produzir novos artistas. Então, é uma grande escola, né? Eu creio que você deve estudar, mas o fazer, né, a mão na massa é algo fundamental na formação de todo profissional. Não é à toa que um médico, depois que estuda, vai fazer a residência, vai pôr a mão na Claro. massa. E essa mão na massa, para mim, foi fundamental. Agora, a questão do produtor, você separou também. Tem a questão do produtor executivo, que tem que cuidar do orçamento, saber quanto vai gastar e tudo mais. E o produtor musical, que ajuda o artista a desenvolver a coisa. Isso é muito importante. Até outro dia ali, a gente tem nomes importantes na música brasileira de produtores, né? Mas assim, eu sempre ouvi de alguns artistas que eles trombavam com o produtor, porque a gravadora, as antigas, e você sabe muito bem disso, né, João? As gravadoras impunham um produtor que o cara às vezes não tinha liga. E aí era um problema, porque o cara o artista era obrigado a fazer uma coisa que não gostava, né? No começo. Estou falando em Priscas Eras, né? Que eu sou velho, então eu conto histórias antigas. Então, eu Não, entrevistei. primeiro, não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo assim. Mas você sabe de casos desses, né, João? Que a gravadora antiga, aquelas grandes gravadoras, elas impunham um produtor, que era produtor de muita gente, não é? E às vezes eu não tinha nada a ver, né? Então, agora você vai ser o João Gilberto, o produtor falava. Agora você vai ser a Celi Campelo, não é? E assim aconteceu com a Elis Sim. Regina, até sua mãe. Quando começou, os caras queriam que ela fosse a nova Celi Campelo. Não, ela era Elis Regina. Depois descobriram isso, né? Mas demorou um pouco, porque tinha imposição. Eu não sei se dos produtores, eu acho que eu estou sendo injusto, você podia me corrigir. Ou produtor ou da própria estrutura daquelas gravadoras que queriam novos João Gilbertos, novas. Não era por aí? Que análise você faz dessa época aí de imposição das grandes gravadoras? O produtor, ele surgiu, como conhecemos, né? Foi um fenômeno dos anos 50. A gravadora tinha vários artistas gravando em vários estúdios e precisava de alguém supervisionando aquele trabalho, né? Uhum. E você tem razão, é importante haver uma empatia entre o produtor e o artista, mas nem sempre isso acontecia. Agora, há fricções, há desentendimentos que são inevitáveis, inerentes ao processo criativo, que por mais que você goste do produtor, em algum momento vai haver, como há num relacionamento humano, numa amizade, num relacionamento amoroso, relacionamento entre irmãos, essas brigas, essas desavenças são naturais. Isso é uma coisa. A outra é trazer um produtor que é completamente alienígena ao tipo de música que está sendo feita ali. E aí, quando junta essas duas coisas, as fricções naturais, há uma falta de entendimento, de visão comum, saía faísca, né? Então, é muito comum, é muito recorrente na história da música ser imposto, né? A gravadora fala, eu quero que esse produtor pegue essa banda para fazer esse som. E aí, cara, normalmente sai faísca, normalmente há muitas divergências e isso é natural.
quando é imposto, né? Às vezes é imposto inicialmente, depois a coisa caminha bem. Como todo processo humano, é algo repleto de inseguranças, de certezas, de incertezas. Então, é um processo, do ponto de vista humano, repito, riquíssimo, né? Uhum. E como os acordes, há consonâncias e dissonâncias, né? Mas toda vez que é imposto, já é um mau começo, né? Esse aqui é o João, esse aqui é o José, e vocês vão se casar hoje. Como assim, né? Como assim? É Então, verdade. isso às vezes gera problemas que poderiam ser evitados, né? Mas era algo recorrente, a gravadora escolhia, e aí quando o artista tinha um poder político maior, ele brigava para ter ou a produção sob a sua égide ou pelo direito de escolher o produtor. E no caso da Trama, a maior parte dos discos que fizemos tiveram os próprios artistas como produtores, né? Que aí acontece um fenômeno diferente, que é essa pessoa que vos fala se enforcando na corda da liberdade, né? Não, mas é ótimo isso. Eu falo isso, João, porque nesses programas, nós fizemos mais de 800 programas nesses 4 anos, e aí a gente traz o artista e o cara, às vezes, eu pego a discografia do artista e completa, para bater um papo sobre a discografia inteira do cara. Todo dia eu peguei aqui o meu querido Odair José, aí ele pegou uma parte da discografia e falou: olha, isso tudo aqui, ó, eu não gosto. Eu falei, mas como que você fez tudo isso se você não gostava? Porque era imposição da gravadora, né? É, é. Então, é isso. Eu tive recentemente uma conversa com um produtor dele que ele gosta, que é o Zé Cabaleiro, Uhum. e ele me contou na entrevista, ou seja, é uma coisa pública, né? Não estou aqui quebrando nenhum sigilo. Ele disse que o Odair gostava mesmo de rock and roll. O lance dele E ele era tem um roqueiro. power trio agora, ele tem um power trio. Exatamente. E aí ele foi contratado para fazer uma coisa mais romântica, né? E aí É. era uma época que não tinha autopublicação, era isso ou nada. Hoje em dia, se você disser não, você publica o seu trabalho e, de repente, o público te descobre de uma forma ou de outra. Num momento onde não havia a internet, ou seja, essa liberdade de autopublicação, é aquele negócio que você já deve ter ouvido essa piada no avião, o cara Hum. pergunta para o passageiro, você quer jantar? Quero. Quais são as opções? Sim ou não, né? Então, era aceitar o que era imposto ou não gravar, né? É Eu verdade. lamento muito, né? Mas ao mesmo tempo, grandes álbuns foram gravados nessas circunstâncias, é inegável, né? Verdade. E aí você imagina que alguma cantora que comece, né, hoje, vem uma situação assim, você vai fazer uma onda tipo Elis Regina. Quantas cantoras, né, não sofreram essa, não imposição, mas alguma pessoa veio falar assim, agora você vai ser a nova Elisa, ou vai tentar ser, né, porque não vai conseguir, mas sempre você, agora essa aqui vai ser a nova Elis Regina. E aí até um peso tão forte para essas novas cantoras, que é uma coisa injusta, né, que o sujeito começa, e a imprensa Eu acho que sim. começa a rotular, aí a pessoa não ganha personalidade, deve ser um peso, agora você vai ser isso, então, entendeu? Eu imagino que para a cantora deve ser um peso, né? Muito forte. Você já ouviu quantas na É, sua trajetória musical? Olha, ô João, olha, tá aí uma que tá na cola da sua mãe, aí vai ser a nova Elis Regina. Você deve ter ouvido um monte já, né? Ou não? a Elis falou certa vez que o pai e a mãe dela, quando tentaram fazer uma nova Elis, nasceu o Rogério, né? Então, eu acho desnecessário. E a própria Elis passou por isso, porque contrataram a Elis para imitar a Celi Campelo, como você disse Exatamente. no começo do bate-papo. É. Cara, eu acho que assim, a Elis, assim como qualquer grande artista, ela deve ser uma referência. Ela pode ser, não deve ser, pode ser uma Uhum. referência, pode ser uma luz, algo que te guia, mas não é desejável você ser uma emulação ou buscar ser uma emulação da Elis. A Elis, assim como muitas outras grandes cantoras brasileiras, ela pode inspirar, ela pode, de novo, ser uma referência, mas acho que o sonho
de todo mundo é ter a voz própria. Eu acho que a própria Elis, vendo alguém que começa a carreira inspirada nela, Elis, e depois encontra o próprio caminho, é nesse momento de encontro do próprio caminho, da própria voz, é que está a beleza de tudo. Todo grande artista começa, não me lembro de nenhum que não tenha sido assim, inspirado em alguém. Claro. Né? O Nat King Cole começou inspirado em alguém, o Gil, enfim, o Sinatra, com o Bing Crosby, o Michael Jackson com o James Brown, enfim, você pode listar vários e tal. Agora, com o passar do tempo, né, você ganha acrescenta personalidade, algo, né? Eu acho que sim, aí que é bacana, porque ninguém se torna perene, ninguém consegue comprar a mídia que não está à venda, que é a história, né, sendo um imitador, né? Senão lá em Las Vegas ia ter um monte de Elvis Presley, né? É verdade. E a sua mãe falava muito da Ângela Maria, que era uma referência para ela também, né? Ângela Maria, ela amava. Ela falava muito, o tempo todo ela citava. Ela imitava a Ângela Maria, ficava mais parecida com a Ângela Maria do que a própria Ângela Maria. É, uma figura. Bom, nós vamos fazer um intervalinho musical. O João, imagina, toda hora que a gente vai escolher aqui um melhor da Elis Regina, deve ser uma dureza para escolher. Tem tanta coisa boa, né? Não, mas a gente isso é fácil. É fácil. O difícil é escolher o pior da Elis Regina. Isso é mais difícil. Aí é difícil. Então, vamos começar escolhendo uma, né? E daqui a pouco você vai falar do teu projeto, Elis e Eu, que é um projeto que você está lançando aí também, um espetáculo, né? Uma espécie de talk show, você vai explicar daqui a pouco isso. E a gente vai ouvir o quê da Elis Regina? Eu sempre quis falar isso no programa. Águas de Março. Águas de Março, com Elis e Tom. Tom Jobim, convidado de Elis Regina no seu disco Elis e Tom, Águas de Março, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Foi quando o João Marcelo conheceu a Disney, não foi por aí, não? Foi, quando eu conheci. Viu como eu tô por dentro? Estou por dentro da sua história toda. Daqui a pouco nós vamos falar do livro também. Roda! Você tá gastando mal o seu tempo. Roda. Águas de Março, roda. Uhul! Vamos nessa. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Canga, é o matita pereira. É madeira de vento, da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
uma cobra, é um pau. É João, É José, é um espinho, na mão, é um corte. no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, É pedra é o fim, do caminho. é um resto, de topo, é um pouco, sozinho. É um passo, é uma ponte. é um sapo, é uma rã, É um belo horizonte. é uma febre terçã. São as águas de março Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, Pedra, inho, peixe, coco, fogo, vinho, agro, hidro, ida, ol, oite, horte, aço. sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu Coração, badaba, baziza, zazaziza, azanamenya, anandede, banandede, banandede, anandade, andanada, anandade, anandede, anandada, ué. Estamos de volta aqui com o João Marcelo Bosco, ele está falando dos projetos dele todos de produção musical e também no projeto que ele vai lançar, Elise e Eu. Ele já lançou o livro, Elise e Eu, que eu li, é uma declaração de amor, né? Uma coisa lindíssima do pai, do filho para a mãe, né? Que estava faltando, né? Porque tinha as biografias da sua mãe, algumas, saiu uma da Regina Echeverria, lá para trás, né? Muito tempo, dos anos 80 ainda. Saiu também um livro do Júlio Maria, o Nada Será Como Antes, que é mais recente. Tem o do Tem Faria. um livro do Arthur Faria, que é mais uma biografia musical, né? Que Sim, tem muitos legal. livros. Tem outros livros ainda da Elisa? Eu não sei, queria que você, que é o homem especializado na sua mãe, obviamente, deve saber. Tem alguns. Tem um livro que foi feito pelo Allen Guimarães, que é um livro que não foi posto à venda. A gente fez uma série dentro do projeto Vive Elise e distribuímos para as bibliotecas nacionais, que também trata bastante da obra dela, acima de tudo. Fala um pouco da trajetória, mas da obra. Também tem um livro só das frases da Elise. Tem bastante coisa, mas a gente ainda vai fazer vários outros, eu prometo. Tá certo, e tem que fazer mesmo. Saiu um filme da Elise, não sei se é baseado em alguma dessas biografias, mas saiu um filme da Elise com a Andréa Horta, né? Maravilhoso. Filme dirigido pelo Hugo Prata, que virou uma minissérie na Globo. Tem uma outra minissérie na Globo, Por Toda a Minha Vida. Tem Elis, a musical, criação do Nelson Motta, com direção do Denis Carvalho. Teve a exposição da Elis no projeto Vive Elis. Os relançamentos todos agora estão no forno para sair a versão remixada e remasterizada do Elis de 1972, o primeiro álbum dela com o César Camargo Mariano. A gente não para de agitar. Tem material, tem um especial também. Material não falta. Tem um especial de 3 capítulos da HBO, que vai sair o ano que vem também, que fala da Elis no mundo. A gente não para. Agora, João, se a gente quiser saber tudo disso e atualizar, qual o canal que a gente tem? A gente tem um canal, um site Elis, como é que a gente faz para saber de tudo isso que está sendo produzido? Site. Você sabe que tem o site da Elis, mas você sabe que realmente tem um fenômeno tão bonito? No Instagram, o que tem de fã-clube da Elis não é brincadeira, são dezenas de iniciativas, né? Elis Pimentinha, Elis para sempre Elis, e eu fico vendo às vezes imagens que nós, eu, Maria e Pedro, nunca vimos. Então, no Instagram, indo atrás, se você escrever na busca Elis, vai ver assim, uma lista gigante de iniciativas, de fã-clubes, né? de pessoas que manjam mais de Elis, eu arriscaria dizer, mais do que a gente. Então, é um lugar interessante de buscar. Pelo Instagram é um canal também de você ver. Mas tem um lugar especial que tenha tudo, assim, por exemplo, eu quero pesquisar todos os vídeos da Elis, todos os discos, papapá. Tem um site específico, você organizou alguma coisa? Tem o Elis Regina Oficial, sim. É um site da Elis que tem tudo lá.
Tem tudo lá. E esse que saiu, essa série Viver é Melhor que Sonhar, né? Que é o filme, mas é uma série, porque tem é um documentário com ficção, é isso? Foi feito primeiro. Exatamente. Sim, o Hugo Prata, ele filmou, claro, como todo cineasta, ele filma X horas, né, para reduzir, né? E aí, quando foi tomada a decisão de fazer o especial, já tinha muita coisa, tinha sido construída, e aí eles fizeram apenas algumas imagens ou extra, dependendo da CRU ou São Paulo, e aí colocaram também trechos históricos, né? E passa direto na TV, no Canal Brasil, enfim, é um negócio que nos enche de alegria, né? Essa Viver é Melhor que Sonhar são 4 episódios, né? Que está passando na Globoplay, Sim. exatamente, né? E aí tem a Sim, mistura, direto. é legal porque você vê como a Andréa Horta fez um trabalho tão bonito, né? Porque mostra Fez. ela fazendo a ficção e tem o documentário em seguida. Então, eles fizeram uma produção Ela muito fez um caprichada nisso. trabalho incrível. Ela ficou 3 meses completamente mergulhada nisso, tendo aula. Ela teve aula de canto, teve aula de dicção, né? Aula vocal, eu não sei o nome disso, me perdoe, e aula de expressão corporal também. Ela fez um trabalho belíssimo, assim, é um trabalho comovente. Realmente, ficou muito legal. Agora, esse material todo, né? Você escreveu depois o seu livro, Declaração de Amor à Sua Mãe, né? E ela a você também, porque tem a carta no final, né? Que ela falando sobre você. É uma coisa linda. Agora, nessas biografias todas, você como filho, você faz alguma ressalva ou você ficou com medo, fala, pô, não vou comentar nada porque vão achar que é censura? Você teve algum prurido assim? Você ficou preocupado? Mas minha mãe não era bem isso que escreveram e tal. Como é que você se comporta com relação? Os seus irmãos também leram todo esse trabalho? Fazem restrições a alguma dessas obras? Como é que é isso? Como é que é essa relação da obra e a realidade? Os filhos, né, por exemplo. A Elis é uma artista que foi muito documentada fora do palco. Então, poxa, acho que são mais de 250 horas que eu possa me lembrar aqui de entrevistas dela, né? Ela falando, ela dando a opinião dela e tal. Então, eu creio que quando um artista, um diretor, um escritor, um biógrafo decide fazer algo sobre a Elis, antes de tudo, o problema é dele. O problema não é meu, da Maria e do Pedro. A responsabilidade é dele. Eu até brinquei com o Hugo Prata, que é amigo, é um grande amigo meu. O João, ele sempre teve liberdade, ele sempre ressalta isso, que a gente não perturbou em nada e tal. E aí teve um momento que ele, depois de pronto o filme, ele falou, poxa, João, mas tal coisa, talvez isso e tal. Eu falei, Hugo, o problema é teu, cara. Você que está fazendo um negócio sobre a Elise. Então, a gente não comenta, não é por uma questão de autocensura. É porque, primeiro, se o cara decidiu fazer, ele tem que ter a liberdade. E se a gente começa a fazer muitas intervenções, a mensagem que fica é muito ruim. Então, eu também acredito, fora a força da obra, fora outras coisas, eu também acredito ao fato dos filhos não interferirem no trabalho das pessoas, essa constante iniciativa que há por parte dos profissionais em retratarem Elis. Porque tem gente que a gente conhece, a gente não precisa citar, que você fala, poxa, vou fazer uma biografia sobre tal cara. Putz, mas a família vai me perturbar, deixa para lá. E nesse deixa para lá, e deixa para lá, e deixa para lá, a figura é esquecida. Então, a gente, claro, se houver algo, e nunca houve, que nós sentimos que ofende, que diminui, que agride a figura da Elis, naturalmente a gente vai tomar as medidas legais. Claro, Mas claro. toda medida legal é, na minha visão, a posteriori. Você não pode, antes de começar, não, deixa eu ver o que você vai falar.
nós não somos censores. E a mãe é nossa, mas a Elis é pública, né? E cada um arca com as consequências Isso mesmo. livremente, né? E do livro, o primeiro livro foi da Regina Echeverria, aí saiu o livro do Júlio Maria. Eu considero o mais completo, que eu li os dois. E eu estou fazendo o meu comentário Sim, aqui. O do Júlio é mais completo. Te surpreendeu alguma coisa quando você leu o livro? Alguma coisa que você não sabia como filho? Fala, opa, isso aqui eu não sabia da minha mãe e tal. Teve alguma surpresa ou você já sabia tudo, não houve surpresa? Olha, o trabalho do Júlio foi incrível. Ele fez essa pesquisa e escreveu durante anos e entrevistou mais de 100 pessoas, É verdade. algumas delas mais de uma vez, né? E o que eu não poderia dizer que me surpreende, mas eu li algumas histórias e dizia, caramba, cara de pau essa figura, né? Porque é muito fácil você contar uma história da seguinte forma: estava eu e Elis em tal lugar, eu e ela, e aconteceu tal coisa. Eu pensava, falava, que cara de pau, né? O cara inventar uma história dessa, nada demais e tal, mas acho meio constrangedor, assim, porque a pessoa aproveita do fato da Elis não estar aqui para dizer que aquilo não é verdade e constrói um enredo e tal, onde só tem ele e ela. Querido, se eu resolvo contar uma história, olha, estava eu e Nelson Motta no meu estúdio, só nós dois. E o Nelson, de repente, subiu na mesa, começou a dançar igual a Carmen Miranda, pulou e recitou Brecht para mim. Né? Quer dizer, pô, para, né? Então, isso tem um pouco ali, eu olho, eu falo, pô, isso aqui é papo furado. Mas não importa, não importa, não importa. Até isso vale a pena, porque é o preço da liberdade, né? Então, assim, surpresa nenhuma, porque as pessoas mentirem não é uma surpresa, e o Júlio Maria não tem nenhuma responsabilidade, porque ele está lá captando o que a pessoa está falando, e no final das contas é uma biografia. Poxa, alguém que entrevista mais de 100 pessoas, dá para dizer que o cara tem tudo, menos preguiça, menos rigor e também jornalístico. Foi um trabalho muito bem feito. É verdade, João. E o detalhe é o seguinte, como jornalista que eu fiz alguns trabalhos e tal, você vai procurando saber, tem a mesma pessoa, no mesmo momento, tem várias versões. Porque tem uma coisa da memória afetiva dele que o cara fala, não. Por exemplo, tem gente que por exemplo, né, fala de certas coisas, e aí você tem duas versões, mas os dois estavam lá no mesmo tempo, cada um fala uma coisa. É duro achar um caminho, né? A busca da verdade é complexa, porque as pessoas se protegem, falam, olha, né, cada um conta o seu jeito, né, de protagonismo. É uma paralaxia, né? Exato. Não é? Então eu vi muitas histórias. Tem sempre gente que tem histórias com a Elis Regina, que pelo menos ouviu falar, né? Eu mesmo tenho um episódio muito engraçado que a gente vai. Fico feliz. Claro. Conta. Então, porque a gente vai falar da pimenta, né? Da doce pimenta que a Rita Lee sempre brincava, né? Que ela é pimentinha porque ela era dureza. Vai, conta o esporro que você tomou, né? Conta não o fui esporro eu. Que você tomou. Vai. Estava eu. Estava eu em 1978, você tinha 8 anos, caro Marcelo Bosco, no Festival Carinhoso da Bandeirantes, que era dirigido por Roberto de Oliveira. Não é? E eu estava entrevistando os jurados do Festival do Choro, Festival Nacional do Choro. Tinha, entre outros tantos jurados lá, estava o Guerra Peixe, o Zusa, e o Maurício Cubruz e tal, e várias figuras. Só que eu estava entrevistando, naquele momento, a figura do José Ramos Tinhorão. Ok? Opa! Aí... Estou lá gravando o Zé Ramos Tinhorão sobre os candidatos do Choro, papapá. Aí eu ouço uma voz muito alta, gritando palavrões e enquadrando o tal José Ramos Tinhorão, né?
E aí eu falei, mas quem que tá gritando? Quem que tá dando esporro nesse cara aí? É impressionante. Mas que é isso? Aí quando eu vejo, eu olho, é Elis Regina, cara. Ela junto com o César quietinho, e ela já dando dura, Zé Ramos, Tiorão, você é isso, aquilo outro. Desliguei o gravador e o negócio ficou bravo, né? Porque o Zé Ramos Tiorão tinha as histórias dele, que ele fazia comentários muito, né, os comentários ácidos e tal, e eles não curtiam os comentários dele. Só que ela não tem problema. Encontrou o cara lá na frente de todo mundo. Eu estou falando de bastidor, né? Estava gravando. E aí eu desliguei o gravador e falei, mas o que é essa? Ela enquadrou. Nossa, aí eu falei, Tiorão, você tá mal no filme. Aí eles não curtem muito você, não, pelo jeito, né? Aí depois. Não, e ele também não, né? Aí era uma questão dela. Mas o que é? Todos os amigos que conheceram ela, como o Vitor Martins, que é grande amigo meu também, que tinham assim. Quando ela gostava da pessoa também era ao contrário, né? Ninguém ia falar mal na frente dela de alguém que ela gostasse. Isso você sabe de tantas histórias que você ouviu. Ninguém que ela gostasse muito ia falar mal dessa pessoa na frente dela, que ela defendia imediatamente, né? Então, quando ela não gostava, sim, né? não é? Quando ela não gostava, ela falava, mas quando ela gostava também, ela defendia até o fim. Por isso, esse episódio, quando a Rita Lee foi presa e a sua mãe foi lá, né, ser solidária. Nem era amiga da Rita. Nem era amiga, solidária, amiga. não é? E aí foi uma surpresa, porque é o estilo de Elis Regina, né? Que eu achava que ela era uma pessoa muito dura e tal, só que lá ela é a doce pimenta que a Rita Lee bem retratou, não é? Fale um pouquinho dessa música. Sim. Olha, vamos lá. O apelido Pimentinha veio do Vinícius de Moraes, né? Meu tio Vinícius de Moraes, casado com a Lila Bosco, minha tia. Temos, né, aí na família duas primas, a Luciana e a Georgiana, que são minhas primas, filhas do Vinícius. Então, esse apelido veio daí. Depois, quando a Rita foi presa, ninguém foi visitá-la, e a Elis, que não era amiga da Rita, foi visitá-la. E a Rita ficou muito comovida com aquilo e falou, bom, vou fazer uma música para ela, porque se ela é uma pimenta muito doce. Verdade. Eu, pessoalmente, posso te dizer o seguinte, ela sim tinha um temperamento forte, mas, ao mesmo tempo, eu creio que esse título, essa abordagem, é muito machista, meu. Muito machista. Por quê? Que risco físico oferece uma mulher de 1,53 m a um bando de homens? Ela estava num meio dominado por homens e, se ela não se impusesse, ela seria comida viva, engolida viva, né? Então, eu acho que era um mecanismo de defesa, né? na minha opinião. E esse negócio de falar na lata o que acha já está fora de moda há muito tempo. Hoje em dia, então, nem se fala, né? Estou aqui com meu grande amigo, essa pessoa incrível, todo mundo, né, é o país da hipérbole, né? Todo mundo é gênio, todo mundo é incrível, todo mundo é genial, né? Todo mundo... Esse aqui é meu amigo pessoal. Porra, existe outra coisa que não seja um amigo pessoal? Amigo é pessoal, né? Então, assim, acho que juntou tudo, mas eu acho que a raiz de tudo mesmo é o machismo, cara. Certo. Ela era temperamental? Era. Mas qual a opção? Só tinha homem no seu entorno, só tinha gente querendo engoli-la viva, né? Então era um mecanismo de defesa. E essa música da Rita, como a Rita é brilhante, né? Rita e Roberto de Carvalho, para mim, uma das maiores duplas de compositores de música popular brasileira da segunda metade do século XX até hoje, sem sombra de dúvida, para mim, fizeram essa homenagem, Doce Pimenta, com Rita Lee e Elis Regina. A gente vai ouvir agora, não vai? Claro, porque você é apresentador de rádio também, então você já pede, roda! E vamos nessa. Roda! Roda e avisa, beleza? Cada um vive como pode, e eu não
eu senti que o bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Oh yeah, é uma brasa, bora, legal. Tremendão, oh yeah, oh yeah. Sou mais ardida que pimenta. Ah, meu bem, seu cabelinho tá tão lindo. Lindo, nega, pra ficar moreninha assim, é que nem você. E o seu, é cintura? Não é crime, meu, você tá nova para esses cabelos. Ai, é, chiquinho, nega. Sou mais ardida que pimenta. E o tremendão? Tá por aí, Mara. Dançando, dançando 10. Olha, dançou. E o queijinho de Minas? Ai, sou mais ardida que pimenta. De araque, sanfona. É isso aí, bicho, Mara. Sossega, Leão. Eu tô com pecado e não abre, Mara. Estamos aí. É rasgado o pecado? É rasgado, tá ligado? De qualquer jeito. Sou mais ardida que pimenta. Circular, circulando. Dançar pra não ficar parado. Circular pra não dançar. Dança, circular, dança. É, estamos aí. Outra mendão, outra mendão. Sou mais ardida que pimenta. Mas quando alguém precisa de um carinho meu, não há nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais ardida que pimenta. Palavra de ordem. A gente te contém, não? Ai, que grave, botou você. Estamos de volta aqui com o João Marcelo Boscoli, aqui conversando sobre Elis Regina, Inevitável. E eu queria que você falasse agora um pouquinho do trabalho, Elis e eu, e do livro, cara. Do livro que foi muito legal. Eu esperava um depoimento assim muito diferente, sinceramente, do que seria o livro. Eu fiquei emocionado, cara. E a gente que leu tanto sobre a Elis, as biografias, como a gente acabou de citar alguns exemplos aqui, histórias, né? Você citou todas as biografias, os trabalhos que tem. Foi uma pegada diferente. Eu acho que você estava com vontade de colocar isso há muito tempo em algum lugar, né? Você botou num livro. Foi isso mesmo? A ideia, a inspiração foi essa? Foi uma coisa que estava te prendendo aqui, falar, agora eu preciso botar num livro, assim, para exorcizar qualquer coisa, assim, sei lá. Foi assim? Ou não? Sim, você tem razão. Essas histórias a gente acaba contando para as pessoas mais próximas, né? Aí teve duas razões principais, né? Houve duas razões. Primeiro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu queria registrar essas memórias enquanto eu as tenho, né? Porque você pode ter algum acidente, pode morrer, pode ter algum problema neurofisiológico, esquecer e tal. E como tenho 2 filhos, que são os amores da minha vida, o Arthur e o André, eu fiz para que eles pudessem ler um dia a história da avó deles através do olhar do pai enquanto conviveu. E é um olhar que não tem nenhum outro ponto. Eles podem ver entrevista, eles podem ver outros livros, mas essa abordagem acho que só eu poderia dar. Uma questão circunstancial, nenhum mérito, mas uma questão circunstancial. A segunda é que sempre me incomodou um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, me perguntarem se eu lembro da minha mãe. E eu falo, caramba, como assim? Não, porque você era muito novo e tal. Eu falo, cara, eu lembro de tudo, né? De quase tudo, né? Porque eu 12 anos você tinha. Um livro que dá para 11 anos e meio. E Desculpe. você deve lembrar quando você tinha... Não, peraí. Tem uma explicação. Quando você tinha 9 anos, você lembra que quem tinha 8 anos e meio era criança e quem tinha 9 e meio era um herói, né? Uhum. 6 meses na vida de quem tem 10 anos é muito tempo. E eu tinha medo das pessoas acharem que eu não lembro, né? E tal. Então eu falei, não, eu lembro sim, vou escrever.
E quando surgiu a oportunidade, através do meu editor, o Sérgio Ruiz, que me apresentou a editora Planeta, veio essa missão, né? E nada melhor do que ter uma data para entrega, nada melhor do que isso para você fazer alguma coisa, né? Deadline, Então você trabalhou com publicidade, sabe? Né? Deadline, né? Ou no disco, que me perguntam, João, o que você acha que faz falta naquele esquema antigo das gravadoras? O que faz falta não ter uma gravadora? Eu falo, dinheiro e deadline, né? O dinheiro para financiar o processo e uma data para você dizer, cara, você tem que entregar isso dia 3 de setembro, senão não tem disco esse ano. Então, aí todo mundo trabalhava. Certo. Então, as duas principais razões. Eu queria guardar as memórias para os meus filhos, eu queria mostrar para as pessoas que eu lembro e, enfim, qualquer coisa que envolva Elis, né? Até tomar um tombo em nome da Elis vale a pena. E você chegou a recorrer a alguém, alguns amigos da sua mãe, para lembrar alguma coisa? Pô, aquele dia aconteceu isso e tal. Tem um episódio, Nada. Entre outros, um episódio que você coloca que eu acho bem, bem forte no livro, eu acho, na minha opinião. Que você fala que o pessoal que puxava o saco da sua mãe quando ela era viva e tal, quando ela foi embora, o tratamento mudou, especialmente para você. Sim. Né? E isso é uma coisa que você coloca, chega a ser cruel com uma criança, né? Isso que fizeram com você, de certa forma, porque a sua mãe e tal, Elis Regina e tal, aí a sua mãe foi embora, e aí os caras, quando a sua mãe, vou trazer João, esse cara né? Essa criança aí e tal. E imagino que você não citou nomes, né? Pelo que eu lembro, não sei se você citou algum nome, não. eu acho que não. Não né? precisa. Não precisa. Sabem quem são. Não, mas não tem problema, não há rancor, não há raiva, mas é uma realidade. Porque, assim, o que eu noto é que o primeiro saco que alguém quer puxar quando pretende ficar amigo de um artista é o do filho do artista, né? Quer dizer, você trata bem o meu filho, você já derrete o meu coração automaticamente, né? Então, isso não foi... a maior parte, né, continuou me tratando muito bem, mas houve figuras que eram emblemáticas, figuras que eram grandes amigos, que do dia para a noite, sem disfarçar, tipo... E foi legal, porque triste no momento, mas me trouxe muito amadurecimento, me mostrou mesmo a natureza humana. E o mundo é cruel com as crianças até hoje, né? O mundo é cruel com as crianças. Então, mas eu acho que essa é uma das partes. Não é um privilégio meu. E isso é uma coisa que é uma das coisas mais fortes do livro. Não, fora a emoção, mãe e filho, filho e mãe, né? Isso é outra coisa. Mas essa é uma questão que eu acho que uma criança passa, né? E você especialmente, porque todo mundo em torno de repente ela não está mais aí, já o tratamento muda, né? Que é uma coisa. É bem o caráter das pessoas. Algo, né? As pessoas, aí revela, como você falou, o caráter dessas figuras que ficavam em torno da sua mãe puxando o saco e de repente, né? É muito legal, é muito forte. Algo, né, pelo qual puxar o saco. Eu queria lembrar que nesse processo um amigo meu italiano falou: João, vocês traduziram o ditado italiano de um jeito errado. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Revela o ladrão. Exatamente. Ele já estava lá o tempo inteiro. Que dureza, né? Eu imagino só. Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora? O que a gente vai ouvir? Estrada do Sol, né? Que você escolheu? Com a Gal Costa, né? A Gal escolheu a Elis como uma convidada do seu especial na TV Globo, gravado no Teatro Fênix. A Elis estava em Los Angeles com o Annie Shorter e pegou um avião para vir para o Brasil gravar com a Gal, uma figura que ela tinha muita admiração, e deu nisso aí, vamos nessa, né? Estrada do Jantando Sol. Gal Costa. Roda Estrada do Sol. Gal Costa ao molho de batatas. Gal Costa e Elis Regina, Estrada do Sol. Essa música do Tom Jobim e Dolores Duran, né? Só para lembrar, não é isso? Outra mulher que morreu de tristeza. Né? Verdade, de verdade. ser tão maltratada.
bem colocado. Ter sido brava, né? E também no mundo machista, como você falou também, João. Porque elas tinham que se impor por causa disso. Isso é um detalhe que você colocou muito. Se ela não berrasse, né? Então. Roda! Estrada do Sol, Gal Costa e Elis Regina. Uhul! Uau! Vamos nessa. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Vamos sair por aí, pois a nossa manhã por aí já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, é de manhã, é de manhã, que ontem caiu. Vamos sair por aí, vamos sair por aí, sair por aí ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Vamos sair por aí, pois a nossa manhã por aí já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Por aí, vamos sair de manhã. Por aí, vamos sair. É pra já, vamos sair por aí pra ver o sol. Vamos sair por aí, pra ver o sol. Vamos sair por aí, vamos sair por aí. Vamos sair por aí. De manhã, por aí, na estrada do sol. Por aí, na estrada do sol. Por aí, na estrada do sol. E nessa, por aí, por aí, por aí. Então sabia e nós não. Salve a pessoa. Mas depois a luzinha. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta aqui com o João Marcelo Boscoli.
E vamos falar do Eliseu, já falamos do livro, detalhes do livro. Você viu que eu li o livro, né? Sim. Percebeu ou não? Que eu li o livro. Pô, eu sabia que você um dia ia fazer isso. Não, eu gosto de, quando vou entrevistar, ouvir o disco que o cara fez e ler os livros, né? E da Elis Pera um Regina pouquinho, foi peraí. Um minuto. Você se preparou para fazer uma entrevista? Isso é muito antigo, cara. O pessoal vai entrevistar hoje e é assim... E aí, meu? E aí, Fala João, dessa como é que é coisa. esse negócio? Como é que é esse negócio de fazer Como é Elis que é e eu? Como é que é essa coisa de escrever? Esse livro da sua mãe aí, cara. Muito. Mas, ô João, voltando a falar, você imaginou se a Elis estivesse aqui com a gente? Ela ia dar umas cacetadas nesse governo aí, que ia ser ótimo, né? Eu imagino só imagino, né? O inominável aí. Imagine. É, só imagine. Outro dia o Zusa... Diga. O Zusa também fez um exercício de imagine se a Elis estivesse aqui. Foi quando foram lançadas várias cantoras que fizeram uma lista das 10 mais cantoras brasileiras, né? E eu falei, aí o Zusa fez um comentário bem que interessante, falou assim, se a Elis estivesse aqui, ela estaria competindo com todas essas cantoras. Não ia deixar barato, não. Né? É isso que ele fala, do jeitão da Elis, né? A cada cantora nova que eu vejo, a Elis está cantando melhor, né, cara? É pouco, né, Jack? Vamos falar desse projeto. Vamos falar um pouquinho da pandemia. Como é que você encarou? Você tem 2 filhos pequenos. Como é que foi essa história? Pandemia? Como é que é a relação com a família? Você ficou... Como é que foi o impacto para você? Você ficou deprimido? Você ficou, não, vou fazer, vamos trabalhar, vamos... Não. Como é que foi? Isso. Cara, a maior parte da minha família já morreu, então o meu convívio ficou igual, né? Eu me aproximei dos que estão vivos, né? Tive uma esperança que o ser humano iria sair diferente da pandemia. Foi uma decepção, né? Ver o desenrolar dos fatos, né? Eu tentei ocupar minha cabeça com as coisas que gosto, porque assim, fora as pessoas, né, das quais eu sinto muito falta, do abraço, do beijo, de encostar, de pegar nas mãos e tal, fora isso, que para mim é fundamental, e os meus filhos eu consegui, claro, estar com eles, e isso é um oxigênio para séculos. As coisas que mais gosto na vida estão lá na minha casa, né? Os livros, os filmes, a música, tudo estava lá. Mas chegou um momento que eu pensei, falei, caramba, cara, chega uma hora que você lê e não tem com quem comentar, né? Você comentar assim, eletronicamente, é diferente. Então eu percebi que eu sou muito fã do projeto humano. Eu amo o ser humano, eu amo as pessoas loucamente, assim. A tristeza da pandemia me bateu por ver que, diante de toda a tecnologia, de toda a riqueza gerada, de todas as teses por todos os lados espalhadas, né? Centenas de milhares de séculos, enfim, e a gente não consegue resolver o básico para o ser humano, né? Uma criança com sede é uma vergonha para a raça humana, né? Então isso tudo foi colocado muito duramente na nossa cara, e isso me doeu muito, sabe? Inútil paisagem, mas para quê, né? Para que o sol? Para que tudo isso, né? Então toda a tecnologia do mundo, eu aperto um botão e estou vendo o Japão. E daí, se tem uma criança com fome, se tem alguém que eu... Então eu tinha a esperança de que nessa pandemia o ser humano ia dar um salto, desculpe o clichê, mas um salto quântico, né, com relação à sua existência, e definitivamente isso não aconteceu, né? Houve avanços aqui, acolá, mas ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Isso é triste um pouco, né? Eu tinha esperança de uma melhora maior, mas
não estou na lista de pessoas que merecem nenhum tipo de atenção ou de condescendência, de nada no meio dessa pandemia. Tem bilhões de pessoas que precisariam ser assistidas e não foram, né? A gente anda, põe um satélite em órbita, vai à Lua, e beber água e ir ao banheiro continua sendo uma missão quase que impossível nos nossos dias. Agora, João, a gente dói. Dói muito. E a gente acompanhou aqui logo, no programa está fazendo o seu 100 programas, a gente está fazendo aqui na quarentena, né? Fora os 800 da Hora do Rango, 100 programas. E a gente conversa com todos os artistas, não só da área de música, de cinema, de teatro, de circo, todo mundo. E a dificuldade ainda da turma das artes é aquela cadeia de trabalhadores que é um entorno. Você produziu muitos shows e tudo mais. Aquela turma toda da luz, do som, parará, aqueles técnicos e tal. E os caras não têm trabalho, porque o artista, o cantor, ainda consegue fazer uma live lá e sobrevive e tal. Agora, a turma técnica, como é que está se virando? É dramático, a situação é dramática, né? E não tem show mais, né, João? Não tem show, cara, parou o show, não tem apresentações ao vivo. Não, e não vai se normalizar nos próximos, assim, a coisa vai começar a tomar uma forma próxima do que já fora em 2022. É triste, mas é isso aí. Cada um deve, na minha opinião, cada um deve estender a mão para quem está próximo, né? É impossível, a não ser para quem tenha muito poder, para quem tem muita... Porque também não vi nenhum artista que tenha 5 bilhões dizer que vai doar 3 bilhões para a causa, né? É verdade, bem colocado. Às vezes, tem muita gente bem intencionada, eu não estou falando dos artistas brasileiros, que a maior parte, né, se movimentou, eu vi se movimentando, mas a turma do bilhão aí, os artistas bilionários, né? O pessoal, eu precisei mandar embora e tal, mas por que você precisou mandar embora? Porque ao invés de 5 bi, você ia ficar com 2 bi, né? Então eu senti muita falta de solidariedade e senti a solidariedade nos lugares onde sempre vi, nas pessoas mais humildes, nas pessoas mais desprovidas economicamente, na minha classe média e as camadas inferiores. O nível de solidariedade é muito grande, o topo da pirâmide é cruel, com raríssimas exceções, o topo da pirâmide é abjeta. Verdade. Agora, João, com tudo isso na pandemia... Infelizmente, tenho alguns amigos que são muito ricos e esses meus amigos que têm aviões, que têm, enfim... Eu vi esse pessoal fazer muito e, em silêncio. Vi gente doando 30, 40, 50 milhões de reais em silêncio. E também está doando para dizer que doou também. Claro. Acho feio. Agora, demais. João, você não acha que também falta... De novo eu falo da Liz, né? Uma liderança como ela foi... Eu só lembro do caso da Sombras, por exemplo, dos direitos dos músicos, que ela estava à frente, a gente participou de entrevistas, ela falando disso também. Uma liderança, por exemplo, para puxar, vamos trazer... porque eu vi alguns, lá no comecinho da pandemia, a Lady Gaga, por exemplo, ela enquadrando o cara da Apple, você viu, né? O cara da Apple, os grandes... Você vai dar dinheiro? Quanto você vai dar dinheiro para a turma aqui? Ela cobrando assim no ar, em rede nacional. Sim. Nós não temos esse tipo de liderança que possa trazer, capitalizar mesmo, do ponto de vista de dinheiro, para ajudar toda essa cadeia, porque a gente está esperando a Lei Aldir Blanc, que foi aprovada, mas está demorando para ajudar emergencialmente todo mundo da área de cultura, né? Então, você vê alguma liderança nesse sentido? Você falou do topo da pirâmide, mas o topo da pirâmide dos artistas de música, por exemplo, não poderiam estar à frente aí de vamos fazer Veja, sei lá. Comente. Olha, cobram muito das pessoas que sempre fizeram. Então, cobram do Gil, por exemplo, cobram... Vou ficar no Gil, tá? Porque o Gil é uma pessoa que foi trabalhar no governo, inclusive. Cara, o Gil, ele já fez décadas e mais décadas. Ele já contribuiu durante muito tempo.
as novas gerações é que deveriam ser cobradas, né? Uhum. Só que tem um lance, né, cara? Quando a natureza faz Gilberto Gil, ela descansa um tempo, né? Quando a natureza faz Elis Regina, ela descansa um tempo. Então, sim, acho uma grande falta de liderança. Eu vejo pessoas que ficam muito bêbadas de si, falando, dissertando e apontando e falando e tal, mas fazendo mesmo, botando a mão no bolso mesmo e tal, pouquíssima gente, né, cara? Eu queria parabenizar quem se moveu, mas a ausência, o espaço reservado para movimentação ficou meio vago, né? Uma sala que cabiam 1000 pessoas, ficaram 3, né? Tem muito pouca gente realmente fazendo. Tem muita gente querendo mostrar que está fazendo, o que é um pecado, na minha opinião. Lato sensu é um pecado, porque quem faz em silêncio. Eu fiz as minhas coisas dentro do meu alcance, das minhas limitações, das minhas possibilidades, e não fiquei aí falando por aí que estou fazendo, né? Que também virou uma campanha publicitária. Olha o que eu estou fazendo. Quem está fazendo faz, né? Uhum. E movimentações como houve Mães da Favela, a CUFA e várias outras são lindíssimas, né? Mas lideranças no meio artístico, como já houvera no passado, não está rolando. Não, não se pode cobrar de quem está fazendo há 50 anos, né? É verdade. Se cobrar, porque quando Elis começou a fazer, ela tinha 20 e poucos anos, fez aos 30 e poucos, até morrer. Mas, poxa, se a Elis estivesse viva, poderia até ser cobrada, mas você vai cobrar a Alcione, você vai cobrar a nossa querida, que Deus a tenha, Beth Carvalho, você vai cobrar a gente que já vem fazendo há décadas. A gente tem que cobrar o pessoal que gosta de ficar mostrando dinheiro e se mexendo muito pouco, né? Bom, então vamos aprender a jogar um pouquinho assim. Fala um pouquinho dessa música. Aprendendo a jogar. Vivendo, né? E aprendendo. Era um gancho para a música. Tudo isso era um gancho para a música. Vivendo e aprendendo. Fala um pouquinho dessa música e dessa gravação. Já foi nos últimos discos da Elis. Essa música. Esse foi o último disco da Elis de estúdio, e o que tem de legal na imagem é que ela usou uma camiseta preta com uma bandeira, só que no lugar do Ordem e Progresso. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem alguma coisa escrita na bandeira, pelo amor de Deus. Mas enfim, ninguém tem. E aí ela colocou Elis Regina. E aí os militares ficaram muito ofendidos, afinal de contas, né? Brincar com a bandeira nacional é uma coisa que lá no país que eles amam tanto, que é os Estados Unidos da América do Norte, sempre pôde brincar com a bandeira, não no sentido da bandeira lato sensu, você não pode pegar uma bandeira e não pode tocar no chão, mas você pode fazer bandanas, camisetas e tal. A Elis foi fazer o Aprendendo a Jogar no Fantástico, e como tinha no lugar de ordem e progresso, que é tudo que não temos, nem ordem nem progresso, ela botou Elis Regina. E aí foi proibido o clipe. Que coisa, nossa, mas é uma ofensa, né? Ia mudar tudo, né? A Elis, escrito Elis Regina, vai abrir escola, vai dar comida para criança faminta, rapaz. Isso aí se foi. Oriente, rapaz. Se oriente. Isso estava. 1980. No 80 e tá no YouTube, a música do Guilherme Arantes, né? A música do Guilherme. Vivendo Roda. Aprendendo a Jogar. Arranjo de César Mariano para variar. Para variar, coisa finíssima. Roda! Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo.
aprendendo a jogar. Água vale pedra dura, mais vale que dois voando. Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se pega é quando e a fama deita na cama. Quero ver o bebê na hora do lobo. Vai jogar. Vai jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. E nem sempre aprendendo a jogar. Nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quem tem amigo cachorro quer sarna pra se coçar. Boca fechada, não entra besouro. Macaco que muito pula quer dançar. Segura! Segura! Estamos de volta aqui com o João Marcelo Bosco. João Marcelo Bosco, produtor musical, bateria. Você parou de tocar bateria? Eu gosto de fazer as perguntas assim. Você não toca bateria mais, João? Cara, eu comecei com 5, minha primeira gravação profissional foi com 11, com o João Bosco, depois fui tocar com a banda do Zé Pretinho, indicado pelo Wilson Simoninha. E aí, cara, quando deu 30 e poucos anos, eu falei, paro, eu só toco Aposentou. no estúdio, gravo. Não aposentei, mas não toco ao vivo, porque é difícil. Você já carregou uma bateria, rapaz? Eu tenho aqui, ó. Você já tem uma montou? bateria aqui. Quase uma mas bateria. você tem aqui. aquela de... Não, tem aqui, ó. Mas você tem aquela... Ouviu o barulho? Uau! Então é... barulho não, barulho. Parece uns amigos meus que falam, João, você bate bateria? Eu falei, não, vou bater em você, cara. Eu toco bateria. Não toco então, nada. É isso aí. Eu adoro os instrumentos e os músicos, mas eu toco muito mal. Eu gosto dos instrumentos. Você falou da arranjo de César Mariano, que eu sou fãzoca, né? E eu tenho uma música que eu, até o fim, que na Rádio Brasil Atual eu toco toda hora. O cara fala, esse é o Colibri que pediu essa música. Como eu sou o diretor musical, os caras deixam. Porque tem aquele time, né? Que tá o Paulinho Braga na bateria, o Luizão no baixo. Luizão Maia, o maior baixista brasileiro de todos os tempos. Isso aí. O César Mariano. Hélio Delmiro na guitarra e o Chico Batera na percussão. Aquele amor até o fim. Senhora. E tem uma paradinha, aquela paradinha que a sua mãe faz, que eu fico... A paradinha. Aquele negócio é impressionante. Hein, João? Aquela paradinha que ela faz no meio da música. Hein? E volta no tom, né? No tom e no compasso, bicho. É brincadeira. E afinado, né? Aquilo é uma aula. E não tem remedinho, hein, irmão? É cantando pra valer, né? Como chama o remedinho? Autotune, essas porra aí que o pessoal usa? O autotune é o primeiro, né? O autotune foi criado em 96, lançado em 97, pelo Dr. Hildebrand, que é um matemático especializado em estatística e probabilidade. Ele criou um negócio porque um amigo dele falou, minha mulher canta muito mal.
poxa, será que é possível criar um software para ela cantar bem? Aí ele criou e abriu a porteira do inferno, né? A Autotune é uma marca, né? É uma marca, mas tem o mais usado é o Melodyne. Melodyne, que eu canto fora do tom e você vai lá, João Marcelo Bosco, e fica jóia, é isso? É é tipo uma chuteira da Nike que você bate o pênalti e não erra nunca. Muito louco. Mas tem e gente... o cara canta... Não, tem gente não. Todo mundo usa isso. Todo vai mundo? Pra televisão e... Cara, 99,9%. Eu só conheço 2 pessoas que não usam. E aí o cara pergunta, você é cantor? Sou. Como assim, cara? Você usa o Autotune, usa o Melodyne? Como é que você é cantor, rapaz? Cria vergonha na cara, rapaz. Mas tudo certo. Vocês dois que não usam, você precisa citar. Você precisa citar, João. Agora você provocou a polêmica. Eu não posso. Dois que não usam. Porque porque meu advogado falou, João, você falar isso de novo, a gente vai ter que pagar mais um processo de novo. Fica na sua aí. E aí não dá. Você não pode falar. Vou ter que vender minha mãe, né, cara? Agora, João, essa turma toda que você falou no começo, que você está lançando, produzindo e tal, e você é sempre atento aos talentos novos, né? Porque eu ouvi mesmo de várias entrevistas suas. Inclusive, um dia eu fui numa dica sua. Você falou do João Sabiá, aí eu trouxe ele para a rádio imediatamente para dar uma entrevista. Ah, que legal, João Sabiá. E você tinha falado nele, eu vi na CBN, eu falei assim, se o João falou, deve ser coisa boa, traz o cara aí. Foi maravilhoso, o cara é muito bom. Quem é que muito bom, quem é que tá aí dessa turma aí que você fala, esse pessoal é bom? Cita aí 2 cantoras, 2 cantores, músicos, enfim, o que você queira. Antes da gente falar do show. Vai rolar o show ainda? Daqui a pouco tem que falar, né? Não, vai rolar. Vamos por partes. O show vai rolar, mas vai ser o esquema drive-in. Daqui a pouco você fala. Fala primeiro dos cantores. Olha, eu quero me ater, eu vou falar de um nome só, que não é cantor. Eu vou falar de um músico que me impressionou muito, que chama Herbert Medeiros. Ele é pianista, tecladista, arranjador. É uma das coisas que o Brasil tem produzido nos últimos anos, assim, incessantemente, são novos músicos, né? Então, o Herbert Medeiros, ele toca com quase todo mundo. Ele é realmente um cara muito, muito, muito talentoso. A gente sempre fala de cantor e cantora e esquece dos músicos, verdade, né? E se tem uma coisa que não parou de evoluir no Brasil é essa classe maravilhosa que são os músicos. Especificamente, falo hoje de Herbert Medeiros, um craque. Beleza. E cantor e cantora você deixa para depois, né? Não vai comentar nenhum cantor e cantora. Eu acho, sabe por quê? Eu tô de olho nos que se eu falar vai sair mais caro. Você tá que nem o Quincy Jones, o cara tá para fazer Quincy Jones fazia isso, né? Eu tô de olho naquela, mas não vou falar para você não levantar a bola, depois o contrato vai ficar mais caro. Não, agora acabou a entrevista. Você falando do Quincy Jones e de mim na mesma frase, eu já vou dormir que nem eu vou abrir uma garrafa de champanhe daqui a pouco. Pô, mas o trabalho Jones, Gênio. Agora, João, como é que vai ser o show, então, Elise e eu? Que você vai fazer no drive? Pô, você é ousado, vai fazer no drive. Como é que a gente vai ouvir você, o som lá? Como é que vai ser? Conta aí. Não sou eu que estou inventando isso. O drive-in voltou a 1000 por hora. Outro dia, meu filho de 9 anos falou, João é bom. Papai, você vai fazer um show no drive-in. O drive-in é um negócio muito moderno. Eu falei, se ele tivesse. Né? Então, as pessoas vão. O primeiro vai acontecer no Espaço das Américas. Eles têm um estacionamento. Monta-se o espaço, bota o palco com os telões e as pessoas ficam dentro dos carros com espaçamento, ouvindo o som pelo rádio. A gente manda um sinal, a pessoa aumenta o som do seu carro e fica ali dentro, protegido da Covid, e eu fico lá sentado, contando histórias da Elise, mostrando vídeos, entrevistas, passagens, fotografias e etc. Vai acontecer. E você responde a perguntas? Você responde a perguntas ou não? Você tem um roteirinho que você vai falando e tal? Não, eu tenho um roteiro, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, só que vai ter que fazer pergunta ou pelo teto solar, né? Ô, João, escuta!
Ou então, Ô, vou mandar João, código canta, Morse, fala pelo aquela amor- história lá, conta aquela história lá e tal. E tem coisas Ou novas, então, tipo, fale, por favor. não, código Morse, né? Pá, 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 Ah, pá, tá, 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 pá. Aí eu vai ter um cara de código Morse me dizendo qual é a pergunta. e você vai botar umas coisas bacanas assim, tipo Elisa Capella, que eu tô sabendo. Conta aí como é que vai Sim, ser. sim. Então, a gente tem gravações da Elis, como a gente remasterizou e remixou alguns álbuns da Elis, eu tenho as vozes da Elis separadas. Então, assim, você ter a chance de ouvir a Elis num som sozinha, só a voz dela, com a respiração, o barulho das mãos, o vazamento do fone, é uma experiência bem interessante. Legal isso. Quer dizer, na minha opinião, e as pessoas que já assistiram antes da pandemia gostam bastante. O show abre com fascinação, só ela, A só a voz capela. dela. Então, a capela é quando não tem nenhum Sim, sim, instrumento sim. musical acompanhando, fora, como a Elis dizia, a minha voz é um instrumento musical porque o primeiro instrumento musical é a voz. Então, eu não aceito Verdade. discriminação. Agora, João, também tem um negócio da sua mãe que tinha, ela fazia a voz guia, que tem algumas gravações que era a voz guia que puseram, né? Depois que ela. É o contrário. Tem algumas que não são. Algumas que não A são. maior parte, a É maior voz parte guia. das vozes é a Porque voz teve guia, porque alguns. eles voz guia, Teve por alguns favor. discos lançados pós 82, né? Que aí eles gravaram. Aí eu falei, mas como é que tinha tanta gravação deles? Porque era a voz guia, já estava pronto, né? Algumas coisas que ela estava Exatamente. preparando, né? Fale. Ela cantava para fazer a guia para os músicos tocarem, né? Então, Uhum. 1, 2, 3, o cara estava tocando, precisava ter uma voz guia para as pessoas se orientarem, seguirem o arranjo e tal. E aí depois ela cantava sentada numa cadeira, como estou aqui, com o microfone mais duro, né? Um microfone que não pegava muito vazamento, porque estava na Uhum. técnica, tinha o som das caixas de som para não vazar no microfone. E aí depois nunca mais ficava igual. Quer dizer, ela ia lá na cabine, ficava afinada, porque a Elis não sabia desafinar, ficava tudo certinho, mas faltava alguma coisa e ficavam com a voz guia, né? Então, assim, do que eu trabalhei até hoje, 70 e poucos % das vozes conhecidas de Elis foram voz guia, não era a Uhum. voz definitiva. Quem sabe canta, quem não sabe bate palma, né, professor? Verdade. Então o espetáculo Talk Show, digamos, né? Vai ser dia 13 de Sim, setembro, é isso? Lá no, sim. no Drive-In das Américas, lá no Espaço das Américas, é isso? Espaço das Américas, eles foram muito criativos, pegaram o estacionamento, botaram uma tela, tem passado filmes lá, as pessoas têm gostado bastante, e a gente vai ser o primeiro show, o primeiro teste lá. E é uma emoção, né? Porque quando eu cheguei lá, vi aquele telão, vi o nome da Elis, já comecei a chorar, já foi tipo loucura, né? Quanto é de 15 por 4 metros, né? 15 metros por 4, né? O LED lá. Imagina. Show de Pô, bola. para alguém, fala a verdade, eu estou contribuindo de alguma forma, né, com a minha mãe, né? Porque ela tinha uns 53 para 15 metros, é um ganho, né? Mas quando cantava isso, eu sou prova, e todos os que viram ao vivo a sua mãe, ela era pequenininha, mas quando subia no Realmente. palco ela tinha 3 metros, viu? Pode crer. Era Era gigante no palco. interessante, Quando né? isso É aí uma é mais. figura. E tem outra coisa que ela tinha uma técnica, além da vocal e tudo mais, que um amigo meu reparou, né? Ele falou assim: parece que ela está cantando para você. Não sei como ela tinha um jeito não sei como ela fazia isso, né? Mas todo mundo achava que ela estava cantando para você. Então fui ver o Falso Brilhante várias vezes e ouvi ela cantar, ela está cantando para a gente aqui, olha. Não era uma técnica que ela tinha, né? Que ela entretinha as pessoas. Está cantando, mas ela olhava para a plateia, né? Não sei como é que isso funciona, né? Você viu Isso coisas aí dela? eu vi, e o que me chama a atenção, Chama assim, carisma, né? depois de Parece. um tempo, carisma, né, do grego poder que vem de cima. É. Eu acho que a Elis, cara, depois de muito tempo, assim, eu cheguei à conclusão de que ela não interpretava a música, ela vivia a música. Tanto que você pode reparar, você que está nos ouvindo pode reparar e vendo, quando ela terminava,
ela abria o olho, parecia que ela estava vindo de outro lugar, assim, ela era tomada, a Elis era um instrumento da música. A música se manifestava através dela. Para ela, a música não era um degrau para fazer alguma coisa, né? A música para ela era o início, o fim, o meio, a razão dela viver. Beleza, é isso aí. Então, para encerrar esse papo, que eu agradeço muito, João, a gente vai ouvir Bêbado e Equilibrista, né? De João Bosco e Aldir Blanc, que ela lançou, João Bosco e Aldir Blanc, né? E o gozado também é que quando se fala da Elis, né? Eu vou citar aqui o testemunho meu, quando eu fiz um doc, eu vou mandar para você, do Ivan e do Vitor Martins. Por favor. Quando se fala da Elis Regina, os dois choram, né? Porque não só o João Bosco e o Aldir Blanc, como vários compositores que Elis Regina lançou e ajudou a fazê-los decolar, né? O caso de Ivan Lins e Vitor Martins, que ela até falou, você tem que, Ivan, você tem que fazer letra com o Ivan, com o Vitor e tal. Ela que produzia também, né? Os dois. Então, no doc lá que eu vou mandar para você. Cupido, né? Cupido, eu falava, acho que vai dar liga, né? Eu acho que vai dar o jeito que você escreve e tal, porque ela tinha feito 20 anos Blue, da Sueli Costa com o Vitor Martins, e o Ivan já tinha feito Madalena e tal. Aí juntou. Aí os dois, quando falam de Elis, eu só falei assim, vamos falar um pouco da Elis. Aí eu e os dois choraram no estúdio. Todo mundo chorou. Então, ó, pra gente encerrar com uma coisa engraçada, eu estava conversando com o Miele, quando a gente fez Elis 70, em 2015, um pouco antes dele nos deixar. Ele falou, poxa, João, o seu pai brigou com a sua mãe, eu fiquei ali meio entre um e outro, entre a cruz e a espada e tal, aí fiquei meio sem jeito. Um dia fui assistir o show dela e fui lá conversar com ela e tal, e aí retomamos e tudo, e aí ficou tudo normal, porque ela adorava o Miele, né? E aí, uma vez os dois estavam conversando, e aí a Elis falou, escuta, a gente podia fazer um número como a gente fez lá no Teatro da Praia, fazer o Bêbado e a Equilibrista. O que você acha? Aí ele falou, se você fizer a Equilibrista... É uma boa Deixa história. O Bêbado comigo. Bêbado já, estamos aqui, né? Já estamos aqui tranquilos. Miele era uma figuraça também. Também produziu shows da sua mãe, né? Maravilhoso. Bom, vamos terminar então essa conversa, senão a gente para. Dá para fazer uma rádio inteira aqui, o programa inteiro só de Elis Regina, tranquilo. Então, dia 13, para lembrando, 13 de setembro, o show no Espaço das Américas. 7h30 da noite. 7h30 da noite, vai estar lá o João Marcelo Bosco contando histórias e você vai se divertir e vai também fazer ouvir Elis Regina, né? É uma das maiores cantoras do Brasil, se não a maior cantora do Brasil, né? Esse negócio de falar maior, menor, também acho uma bobagem, mas enfim, cada um tem o seu maior cantora. Eu tenho, né? Elis Regina. Claro, então, claro. Vamos terminar com o Bêbado Equilibrista, que essa música também marcou a anistia, enfim, a Elis estava naquele momento engajada. Essa música só antecipou a volta da democracia, só isso, nada demais. Só isso, então. João, um abração, querido, até a próxima. Obrigado. Braço virtual, fica para a próxima. A próxima ao vivo, quero estar aí contigo na próxima. Ao vivo, você leva todos os cantores que você está produzindo aí, já tem um monte de pauta aí. Ai, meu Deus, os filhos, como diria o Vitor Martins, os filhos da pauta. Exatamente, os filhos da pauta. Abração, demais. Até mais. Beijão, cara, até mais. Você também, prazer. Até mais. Tchau.
só sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o grande bandolinista Hamilton de Holanda. Fique com a gente.